Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na PPTV, a sua TV missionária. Que alegria poder chegar até a tua casa, até você, para trazer uma palavra de fé, de esperança. Eu costumo dizer que esse é o momento mais especial do nosso dia, porque é o momento onde nós nos colocamos diante de Deus. O nosso momento devocional é o nosso melhor momento do dia, porque é quando nós nos colocamos diante do Senhor, com os nossos corações desejando ouvir a sua voz, ao mesmo tempo também que falando com Ele por meio das orações. Vamos iniciar com uma oração, agradecendo a Deus por esse dia? Oremos. Pai, nós queremos te render graças nesse momento e te louvar, te bendizer, te agradecer pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado e tudo isso é a sua graça maravilhosa. Somos gratos pela salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e porque o Senhor tem nos sustentado na tua provisão. Pedimos que o Senhor fale conosco neste dia. Nós nos achegamos a ti com corações ansiosos, ansiando, ó Deus, pela tua presença, e para ouvir o Senhor falar conosco. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, eu gostaria, nesse momento, de pedir a vocês que nos assistem para que possa estar interagindo conosco através dos comentários. Você pode entrar e deixar o seu pedido de oração e nós estaremos, então, orando por você. Deixa eu só já destacar algumas pessoas que estão presentes. Aqui temos o Paulo, a Suzane, o Vanderlei, a Maria Aparecida, também a Sueli Mendes, a Adneuza, o Du Matos e o Gui Duarte. É muito bom ter vocês conosco, participando na nossa programação. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, que logo após a mensagem nós estaremos orando. Hoje eu quero conversar com vocês, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Nós falaremos hoje sobre o seguinte tema: a relação do cristão com o Estado. Qual deve ser a nossa relação com as nossas autoridades governamentais? O governo civil, as autoridades constituídas sobre nós. Nós falaremos um pouco sobre esse tema à luz desse texto. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 13 a 17, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. O apóstolo Pedro escreveu essa epístola para encorajar os cristãos que estavam passando por várias provações. Esse texto ele foi direcionado para a igreja primitiva, uma igreja que estava sendo desafiada na sua fé, a glorificar a Deus na sua vida. O apóstolo Pedro traz instruções preciosas para esses irmãos sobre a segurança da salvação. E diz que esses irmãos, assim como todos os verdadeiros cristãos, eles foram regenerados para uma viva esperança.
há uma herança incorruptível, imarcessível e imaculada nos aguardando nos céus. O apóstolo Pedro estava falando da segurança na salvação. Ele diz que todo aquele que nasceu de novo, que foi regenerado pelo Espírito Santo, precisa viver uma vida para a glória de Deus, uma vida em santificação. Que os cristãos foram salvos para viver em amor. E mesmo diante das provações, precisam se alegrar em Deus. Não importa se essas provações sejam provações internas ou externas, ou se mesmo vêm de algum tipo de perseguição. O apóstolo Pedro também orienta esses irmãos que eles são casa espiritual, que estão firmados, fundamentados na pedra fundamental que é Cristo e que são edificados sobre essa pedra, sobre este fundamento. E que o Senhor fez deles verdadeiros adoradores, fez deles uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Depois de falar da identidade dos cristãos, o apóstolo Pedro agora passa a falar sobre a cidadania desses cristãos. E a primeira coisa que ele diz é que nós não somos desse mundo. Nós vivemos num mundo que não é a nossa casa. Mas parece um contraste, porque depois dele falar que nós vivemos nesse mundo e que esse mundo não é a nossa casa, quando nós chegamos agora no versículo 13, nós encontramos algumas orientações bíblicas de como nós devemos ser bons cidadãos nesse mundo que não é a nossa casa. E aí nós chegamos a essa verdade, a verdade bíblica sobre os nossos relacionamentos. E aí eu quero falar sobre a relação do cristão com o Estado. Qual deve ser a relação do cristão com o Estado? Veja, logo aí, no versículo 13, quando o apóstolo Pedro diz: sujeitai-vos a toda instituição divina. O apóstolo Pedro está nos orientando que a nossa relação com o governo civil, com as autoridades instituídas sobre nós, as instituições humanas, deve ser de sujeição, ou seja, de obediência. Nós precisamos nos sujeitar a essas autoridades. Que autoridades são essas de quem o apóstolo Pedro está falando? O apóstolo Pedro diz autoridades, instituição humana, ou seja, autoridades governamentais, do governo civil. O apóstolo Pedro, quando escreveu essa epístola, ele direciona essa palavra para os cristãos que viviam debaixo do Império Romano. Mesmo aqueles que eram judeus, que estavam debaixo de um governo civil humano, que naquela época era o Império Romano. E aqui o apóstolo Pedro, ele cita quem são essas autoridades. Ele diz: quer seja o rei como soberano, ou quer as autoridades enviadas por ele. Naquela época, principalmente o Império Romano, existia um imperador e ele constituía sobre cada região governadores, cônsules, pretores e algumas autoridades para garantir a ordem, para garantir uma boa administração daquela cidade ou daquele estado, daquela província, ou mesmo para garantir a paz, conhecida como a Pax Romana.
O fato é que Deus, ele constituiu autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. E nós encontramos isso, por exemplo, em Romanos 13. Romanos 13 traz essa mesma verdade, quando diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Portanto, foi Deus quem constituiu as autoridades. Claro que quando o apóstolo Pedro ele fala sobre instituição humana, nós sabemos que Deus, ele, por meio da sua graça, ele deu capacidade ao ser humano para desenvolver cultura, para desenvolver ciência, para desenvolver tecnologia, para que os homens, através dessa sabedoria, eles pudessem viver em comunidade, em sociedade. E então, esses mesmos homens, eles desenvolvem uma sociedade organizada, aonde coloca entre eles autoridades governamentais. Mas o fato é que nós precisamos estar sujeitos a essas autoridades, nós precisamos obedecê-las, obedecer a essas autoridades, nós estamos sujeitos às leis do país em que nós vivemos, no nosso caso, o Brasil. Nós estamos debaixo da lei magna, conhecida como Constituição, e todos os cidadãos desse país precisam estar sujeitos a essas leis. Precisa estar sujeito às autoridades constituídas sobre nós. O fato é, nós não somos desse mundo, a nossa casa não é aqui. A nossa verdadeira cidadania é a cidadania celestial. A nossa pátria está nos céus. Vem da cidade que descerá dos céus. Mas enquanto estamos peregrinos e forasteiros nessa terra, nessa peregrinação até a Nova Jerusalém, cada cristão precisa viver uma vida que glorifica a Deus, inclusive obedecendo às autoridades constituídas nessa pátria terrena. Nós temos, pelo menos de forma parcial, temporária, uma cidadania terrena. E por que nós devemos obedecer a essas autoridades? Nós vemos aqui alguns motivos. Em primeiro lugar, por causa do Senhor. Porque nós compreendemos que foi Deus que constituiu essas autoridades. No versículo 13 diz, por causa do Senhor. Veja que no versículo 15, o apóstolo Pedro diz, porque é a vontade de Deus. Como nós dissemos, foi Deus quem instituiu autoridades. Então, é por causa de Deus. Acima de tudo, por causa do Senhor, porque essa é a vontade dele. Nós também devemos nos sujeitar e obedecer às autoridades governamentais, ao Estado, por causa do propósito do governo. Lembre-se que foi Deus que constituiu governos e autoridades. Mas esses governos, ele tem um propósito. E o apóstolo Pedro diz no versículo 14 que o governo, ele serve, o Estado, ele serve tanto para castigo dos malfeitores, para trazer ordem, para trazer justiça, para punir
os criminosos. Portanto, é para castigo dos malfeitores e também para o louvor daqueles que praticam o bem. O Estado, ele tem o papel de regular todas essas áreas, esferas da sociedade. O Estado, ele tem a sua esfera. Ele é responsável por garantir segurança pública, garantir justiça, garantir alguns países responsáveis por garantir uma saúde pública. Ao mesmo tempo em que o Estado ele serve para garantir a segurança e a paz, ele precisa muitas vezes trazer castigo aos malfeitores e também ele beneficia os seus bons cidadãos. Quantos cidadãos não têm, pelo menos, nem que seja em um nível pequeno, tem sido beneficiado pelo Estado? E nós precisamos entender que cada cidadão ele tem as suas responsabilidades diante do Estado, mas também tem os seus direitos. E é bom quando nós vemos, por exemplo, quando as pessoas menos favorecidas da nossa sociedade, elas são beneficiadas, elas conseguem, auxílio quando estão passando por algum tipo de necessidade. Veja só, existe um outro motivo também pelo qual nós devemos nos submeter ao Estado. É por causa do nosso testemunho aos incrédulos. No versículo 15, quando diz que a vontade do Senhor, diz que a vontade do Senhor é que cada cristão, praticando o bem, faça emudecer a ignorância dos insensatos. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, onde impera a criminalidade, a violência, o mal, a promiscuidade, porque nós vivemos em uma cultura caída, em um mundo caído. E o cristão, ele precisa ser sal da terra, precisa ser luz do mundo. Nesse mundo que nós estamos peregrinando, nós precisamos ter um bom procedimento, um procedimento exemplar, porque assim nós daremos um bom testemunho diante dos incrédulos, diante dos insensatos. É por isso que nós precisamos obedecer. Nós não fomos chamados para a anarquia, mas nós fomos chamados para sermos bons cidadãos, aonde quer que nós estejamos inseridos. Se na esfera familiar nós precisamos cumprir o nosso papel, seja como pai, como homem, como pai, como bons filhos, como bom esposo. As mulheres como boas esposas, como boas mães, como boas filhas. Seja na esfera pública, diante do Estado, como bons cidadãos diante da sociedade. Seja em que área for, nós precisamos, meus irmãos, manter esse bom procedimento, porque essa é a vontade de Deus, que através do nosso testemunho nós glorifiquemos ao Senhor. Mas por fim, eu quero dizer a vocês que um outro motivo pelo qual nós devemos obedecer o Estado é porque a nossa liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade espiritual e não política. Veja, que o apóstolo Pedro diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós somos livres.
Homens e mulheres que foram libertos do império das trevas. Nós fomos desarraigados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Nós fomos livres da escravidão, do diabo, do pecado e também dessa cultura caída, desse mundo caído. Nós somos livres, fomos livres por Cristo, resgatados por um alto preço, pelo preço precioso do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, isso é motivo de nós darmos graças a Deus, glórias a Deus e aleluias, porque nós somos livres. Nós não estamos mais debaixo de um jugo, o jugo do pecado e da condenação da morte. Porém, nós somos livres em Cristo, mas nós estamos sujeitos à vontade de Cristo. E a vontade de Cristo, os valores do reino, nos instrui através da palavra de Deus que nós precisamos dar um bom testemunho neste mundo. Nós precisamos obedecer às autoridades instituídas sobre nós. Nós somos livres espiritualmente, mas ainda sujeitos às leis e às autoridades humanas. Nós somos livres. E nós não podemos usar do pretexto dessa liberdade para a anarquia. Não. Nós devemos viver como servos de Deus. Portanto, o apóstolo Pedro termina no versículo 17 que nós devemos tratar todos com honra, que nós devemos viver o amor fraternal, que nós devemos temer acima de tudo a Deus. E por nós temermos a Deus, nós devemos obedecer, nos sujeitar e honrar ao rei, ou seja, ao Estado. Claro, meus irmãos, que essa obediência, essa sujeição ao Estado, ela tem um limite. E o limite é, desde que o Estado esteja em conformidade com a palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro, quando estava diante do Sinédrio e foi proibido de falar do nome de Jesus, de pregar sobre Jesus, a resposta dele diante das autoridades, naquela feita religiosa, autoridades religiosas, foi: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, meus irmãos, eu concluo dizendo, talvez fique cada dia mais difícil nós nos sujeitarmos ao Estado, porque nós vivemos tempos difíceis, onde o amor tem esfriado, onde a iniquidade tem se multiplicado, onde muitos governantes e autoridades instituídas e constituídas sobre nós são homens maus, homens ímpios, homens que não temem a Deus, que criam leis contra a verdade de Deus, que querem atacar a família, querem atacar a nossa fé. Mas enquanto essas autoridades estiverem em conformidade com os princípios da palavra de Deus, nós precisamos dar um bom testemunho, nos sujeitando e obedecendo às autoridades. Mas a partir do momento que essas autoridades, elas são contra a verdade que é a palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, que estamos sujeitos, acima de tudo, ao governo soberano do nosso Deus Altíssimo. Nós estamos, acima de tudo, sujeitos à verdade bíblica, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Os nossos valores são os valores do reino de Deus. Mas mesmo diante de um governo e de um Estado ímpio, a palavra nos orienta que nós devemos orar.
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, disse: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Que Deus nos abençoe nessa prática e na nossa cidadania, né? Nas nossas responsabilidades e deveres como cristãos na sociedade. Eu quero orar aqui pela Ivete, pelo Paulo. Paulo que pede oração pelo seu sogro. A Maria Aparecida também. Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças e te louvar pelo privilégio de sermos instruídos na sua palavra, como devemos ser bons cidadãos nessa terra. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada servo e serva do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja entrando com providência, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo, Senhor, restauração e salvação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.